Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado, aqui é Jéssica Dalcin e estamos com mais um Ineditados, Conversas para Além do Livro, o programa da editora da UFSM aqui na UniFM 107.9. Tu pode acompanhar as iniciativas da editora no Instagram, em @editoraufsm, ou ainda no @livrariaegrife-ufsm, tudo junto. A nossa loja, que fica ali na entrada do campus de Santa Maria, que tem muita coisa legal, tem as novidades de volta às aulas, tem livros, tem caneca, tem planners, tudo para tu carregar a UFSM para onde tu for. Nos acompanha em @ineditadospodcast, @editoraufsm, @livrariaegrife-ufsm. E hoje nós vamos conversar com Vitor De Carli Lopes, o nosso atual pró-reitor adjunto de assuntos estudantis, que vai conversar um pouco sobre essa trajetória dele, que é uma trajetória muito diversificada, e que recentemente conversávamos aí sobre a inauguração do mural no complexo da antiga reitoria, um complexo cultural, e que levou a esse encontro aqui hoje. Seja muito bem-vindo, Vitor. Eu que te agradeço, Jéssica. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a toda a audiência dos Ineditados por nos escutar aqui hoje, a rádio da UFSM, as rádios, obrigado por nos receberem aqui. Muito bem, vamos começar do começo. Tua formação em Relações Internacionais, como é que isso chega na tua vida como um desejo de fazer disso a tua profissão? Pois é, isso já há bastante tempo, né? Eu sou bem filho da UFSM, acabei tendo boa parte da minha formação aqui. Eu não conhecia muito Santa Maria, eu sou de Porto Alegre, criado em Porto Alegre. E aí, quando foi chegando no final do ensino médio, eu gostava muito das questões de áreas humanas, eu gostava muito na questão de política, de economia, de história. Era bom em geografia. Bom em geografia, sabia várias capitais. E aí, então, tava nessa dúvida, né? Que todo mundo se depara quando tá no final da formação do ensino médio. O que fazer de agora em diante, né? E até metade do segundo ano, eu sempre pensei muito em direito. Pensava em ser advogado, gostava muito dessas ideias de discursar, das leis, aplicação dos direitos para as pessoas. E aí, mais ou menos no terceiro ano, surgiu isso que eu nunca tinha ouvido falar até então. Pois é, relativamente novo, entre jovem, aspas. Né? Chegou no Brasil de uma maneira mais expressiva nos anos 70, como um curso de graduação. E é muito mais fácil entender relações internacionais nos grandes centros, né? Em Brasília, em São Paulo, Rio de Janeiro, que acaba tendo uma necessidade maior, tanto para a área mais privada, de comércio carreiras exterior, diplomáticas, né? Diplomáticas, ou diplomacia, para a diplomacia. Só que daí no interior de Santa Maria isso às vezes era um pouco mais difícil de visualizar, né? E também é um curso novo aqui em Santa Maria. Foi iniciado pelo Reúne. A minha turma foi a 4ª turma a entrar. Então a gente pegou várias debilidades que acontecem normalmente quando um curso está se iniciando. Teve uma época que a gente não tinha professor, a gente fez protesto, a gente fez... Eu me lembro daí vendo as mudanças de fases, o famoso né? Reúne. Isso foi o quê? 2006? Foi em 2009 que começou, foi na metade de 2009, no ingresso de inverno, e daí em 2010 começou o regular e eu entrei em 2012. É que eu te pergunto de 2006, porque eu me recordo do Reúne, eu entrei na UFSM como servidora em 2008. Sim. E eu me lembro que o Reúne era a palavra do momento, claro. Tudo era Reúne, porque nós chegávamos com os desejos, né? Mais salas, mais... Eles não, então criem cursos novos. O Reúne, agora então vocês vão fazer, criem a demanda que a gente supre. Então primeiro a gente criava o santo para daí eles vestirem, claro. Né? Mas aí, às vezes, entre criar e vestir, era uma lacuna de tempo, isso, assim, de um ano. Quem ficou um pouco na linha de frente se prejudicou um pouco, né? Mas daí, ao mesmo tempo que a gente via a dificuldade que é tu estar ali no dia a dia, porque os cursos, às vezes, não estavam tão estruturados, se não fosse por esses cursos, eu não teria ingressado e nem tantos outros colegas também ingressados na universidade, né? Então, toda foi bem transição importante. É difícil. Mas foi isso, acabei nessa certa dúvida, mas daí eu fui pesquisando mais, fui gostando dessa ideia de relações internacionais, e aí eu passei aqui na UFSM, eu acabei, meu plano A na época era a URGS, porque eu queria seguir morando em Porto Alegre, e daí eu pensei, mas e mudar de cidade realmente, e viver uma outra vida numa cidade universitária? E vim pra cá e desde então nenhum arrependimento, só felicidade. E legal que tu conseguiu fazer um trajeto até então
bem diversificado com várias áreas de atuação. A gente teve a oportunidade de, entre aspas, trabalhar juntos com um dos teus projetos, que o Sussurros da Boca do Monte foi o livro que eu organizei. Teve a inserção junto do projeto para trabalho com prisioneiros que estavam em readaptação social, né? Isso. E conta um pouco dessa tua caminhada, porque essa inauguração do mural que nós conversávamos, ela culmina, ela vem meio que com quase um projeto de encerramento, claro, já eu vejo naquela dessa etapa, forma, né? Sim. Mas conta tudo que aconteceu antes, conta um pouco da tua vinda para cá, de como é que isso foi se sedimentando aqui. Sabe, Jéssica, que até quando eu estava estudando Relações Internacionais, boa parte do meu período de graduação eu pensava em seguir a carreira acadêmica. Estudava para mestrado, queria até sair também de Santa Maria à época, já estava olhando mestrado na UF, na Federal Fluminense, em outros lugares, eu queria ir para o mundo, né, sair. E aí aconteceu que no meu último ano de graduação, eu namorava à época e descobri que ia ser pai. Então a gente readapta toda a nossa vida, né? Então, bom, vou seguir em Santa Maria, tenho um filho, então agora tenho responsabilidades imediatas e tenho que repensar a minha vida. E aí eu fiz o concurso na época, isso em 2016. Eu fiz o concurso, defendi meu TCC e entrei no mestrado aqui. Daí eu fiz o mestrado em História aqui na UFSM e daí foi tudo deverido, assim, tudo junto. Mas às vezes é bom. É um motivador. E aí eu entrei aqui na universidade, daí no começo eu entrei mais deslocado, trabalhava na Proinfra, que daí não tinha nenhuma relação com o meu conhecimento, com as coisas que eu sabia, o que eu queria, pretendia. Mas logo na sequência, início de 18, na primeira semana do ano, eu consegui uma transferência para a Pró-Reitoria de Extensão. E aí é o que eu tentei aplicar, o que eu tinha de conhecimentos de relações internacionais, que eu estava tendo no mestrado em História, as coisas que eu queria, o que me ambicionava mesmo, eu queria que isso fosse também aplicado no meu local de trabalho. Então eu comecei a ter uma margem maior para conseguir atuar ali, e na extensão a gente sempre teve uma liberdade de criação muito grande. Então no início eu trabalhava na secretaria, mas daí aos poucos eu fui tendo espaço para conseguir criar o que foi depois o Observatório de Direitos Humanos, que já se tinha como um projeto, tinha o nome Observatório de Direitos Humanos, mas não se tinha nenhuma ação efetiva, alguma continuidade. Então, a partir daí, a partir de algumas ambições que eu tinha, a partir de algumas possibilidades que tinham dentro da própria reitoria e de parceiros na universidade, a gente conseguiu desenvolver esse trabalho que se consolidou cada vez mais, cresceu. Hoje o Observatório está aí com vários servidores, com várias ações. E aí é legal essa questão da inauguração do mural e até isso que me trouxe hoje, né? É que logo depois eu saí da secretaria e assumi a chefia do Observatório de Direitos Humanos, aí depois a coordenadoria de cidadania, que daí contemplava o Observatório de Direitos Humanos, e daí dentro do ODH foi criado a Casa Verônica. Como se ramifica, né? Porque é uma coisa que a gente vê que criou braços, se esses braços existem, é porque existe uma demanda social para suprir. E tudo é direitos humanos, né? Então tudo cada vez mais vai crescendo, e conforme vai chegando mais gente, vai se tendo mais demandas, vai aumentando. E realmente esse é o nosso propósito, né? Não ser algo limitador, excludente, é só isso e ponto. Não. Vai avançando, vai crescendo cada vez mais. A criação da Casa Verônica, que foi criada pela Política de Igualdade de Gênero, para pensar nessas demandas aqui dentro da universidade. Do NEABI, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas. A Incubadora Social, que já existia há mais tempo e daí ficou dentro desse guarda-chuva da Coordenadoria de Cidadania. E o prédio da antiga reitoria. Então, tudo isso estava dentro desse guarda-chuva, tinham esses princípios em comum. O prédio da antiga reitoria para ser essa conversa da UFSM com a comunidade externa, essa interlocução, é fazer cursos de formação, curso pré-vestibular, atividades de músicas, culturais de uma maneira geral, até por conta disso que o nome passou a ser Complexo Multicultural, Antiga Reitoria, porque a gente sabe que quem está na periferia da cidade é mais fácil ir ali para o centro do que vir até a Camobi. Então, para a gente fazer algum curso de pequena duração para quem está nas periferias, para a gente conseguir reunir as pessoas, dialogar, é mais fácil ir lá no centro, que às vezes é uma passagem, do que até aqui, que é duas, tem questão dos ônibus. Então é mais fácil. Conversávamos há pouco tempo com a Regina Guerra, que é coordenadora de um dos projetos lá do Orquestrando Arte, que ela fala que infelizmente não tem nem como suprir a demanda, porque é muita gente, mas pessoas que, por estarem no projeto, conseguem mudar uma perspectiva de vida. Claro. Porque começam a ter contato com algum tipo de informação, de estudo, não só de informação, mas de formação, que não teriam de outra forma. Sim, e a extensão ela é transformadora por conta disso, né? A gente conseguir fazer com que a nossa universidade transborde
ela consiga sair do arco, né, romper esses muros e fazer com que a formação dos alunos que vão estar atuando lá, que vão estar como educadores ou o que quer que seja, eles consigam ter o contato com a comunidade externa desde o período da graduação deles. E a gente brinca, é o choque da realidade. É isso, e é importante a gente não ficar encastelado, né? A gente não ficar só na nossa salinha, tanto de aula quanto de laboratório, a gente conseguir promover esse diálogo efetivo. Porque a universidade, ela tem esse papel social, né? A gente tem que ter uma universidade socialmente referenciada, que comunique, que dialogue com a comunidade externa. Então, esse foi o meu trabalho nesses últimos 8 anos, em que eu estava na pró-reitura de extensão. E aí eu digo que é um fechamento, é legal. Até a gente queria ter inaugurado ano passado, mas questões burocráticas acabou não dando certo. Mas daí acabou de ser pintado, acho que em janeiro, fevereiro. E a gente fez a inauguração do mural, o mural Ubuntu, Terra Viva, agora em março. E que daí foi realmente esse fechamento de ciclo, que é um mural lindo, né? Ele cobre 7 andares ali do prédio da antiga reitoria. Ele mudou a estética urbana do centro da nossa cidade. Quem chega, quem passa por ali já olha, já dá uma outra ambiência, né? Outra cor para a cidade. Então foi muito feliz, muito gratificante poder ter trabalhado com isso. Agradeço aos artistas que fizeram, agradeço o Brasiliano, em nome do Brasiliano, agradeço a toda a equipe de artistas que foram extremamente qualificados e que não é uma obra de arte fácil de se fazer, né? Não, mas porque... E com todo um aparato, quer dizer, eu penso até que isso inaugura também uma outra fase da cidade. Isso. Porque nós temos aí várias cidades grandes, né, no país com esses murais que são de um edifício inteiro, né, que realmente embelezam o horizonte, né, a cidade para quem está passando. E eu acho que, né, Santa Maria, salvo engano, né? nós tínhamos um lá na biblioteca, que foi, enfim, com o passar do tempo, foi desgastado, não teve restauro, enfim. E então, vamos esperar que esse marque essa nova etapa na cidade também, de reconhecimento, né, dessa arte mural grandona. E eu me lembro que eu falava com o Brasiliano, que foi quem assina artisticamente, né, junto com a equipe, que ele já tinha feito um mural em Porto Alegre, um desses grandões, lá perto da rodoviária, no centro. E aí, quando tu vai em Porto Alegre, tu vai em Brasília, São Paulo, qualquer dessas cidades grandes, tu vê aqueles prédios gigantescos e nessas empenas, nessas laterais do prédio, aquela pintura que te choca de uma maneira positiva, né? Te agrada, todo mundo quer tirar foto em volta. E daí eu ficava, mas por que a gente não faz aqui em Santa Maria também? Não tem algum lugar ali na antiga reitoria que a gente pudesse aproveitar? E isso supriu uma demanda também nossa, que antigamente tinham cursos de graduação. Todo mundo que é daqui de Santa Maria lembra que a antiga reitoria tinha direito, tinha as ações da Odonto, tinha contábeis, ADM, tinham vários cursos que funcionavam ali no prédio. E aí, quando os cursos saíram, pós-pandemia, as pessoas pensavam que o prédio estava sem ter nada, sem ter nenhuma atividade. E aí teve uma época até que tinha uns tapumes à frente, e daí pensava, o prédio está interditado, vamos vender, A gente falava, não tá interditado, ele está funcionando, tem várias atividades. A gente tem mais de 400 pessoas que vão lá por dia. Então, é uma coisa de tentar mostrar que o prédio está vivo. E aí isso correspondeu bem também. Claro, e é impressionante como a gente tem essas ações, como tu disseste, assim, às vezes é do arco, né, da instituição para dentro. Mas quando a situação se reflete para fora, parece que as pessoas não sei, me parece que demoram a se dar conta de que aquilo ali é a universidade que está promovendo. Sim. Então isso acaba virando uma vitrine, né? Porque tem várias ações ali congregadas dentro desse espaço. Então vira um espaço por excelência, embora a universidade esteja nos mais variados locais. A gente está na Quarta Colônia, a gente está nas vilas, a gente está nas escolas, quer dizer, são vários braços, mas ali acaba se tornando um local meio que por excelência, dizer, não, está aqui, ó. Claro. Venha aqui, acolhe, né? Isso. Não à toa o título Ubuntu, né? Isso mesmo. E me fala um pouco dessa imagética, o que é que está representado, para quem nos escuta não teve a oportunidade de repente de ver, aí escuta aqui que da próxima vez que passar na frente da antiga reitoria, vai olhar e vai saber interpretar a imagem que está lá. Eu acho legal essa perspectiva de que é uma vitrine, porque para nós foi bem pensado nisso de ser um outdoor permanente a céu aberto. E esse mural ele fez parte do projeto Afroturismo no centro do Rio Grande do Sul. Foi um projeto financiado pela Fundação Cultural Palmares,
que é uma fundação ligada ao Ministério da Cultura, que é para a preservação da cultura negra, cultura quilombola. E aí a gente... Só um parênteses, eu achei muito legal o termo afro-gaúcho, né? Quando a gente vai ver os releases, é uma arte, né? Interpretação e tal, afro-gaúcha. Eu achei muito interessante essa união. É justamente para conseguir marcar isso, né? Marcar essa presença negra no nosso estado também. E aí, por algumas ações que nós tínhamos, alguns projetos que nós temos com as comunidades quilombola, aqui do centro do Rio Grande do Sul, principalmente ali da região da Quarta Colônia, a gente até começou, eu em parceria com o Elias Costa, que é um colega aqui da UFSM, que é doutorando aqui na UFSM, a gente deu um curso de afroturismo para a comunidade do Rincão dos Martimianos, em Restinga Seca, que é uma comunidade quilombola bem importante, bem pungente que tem ali. E aí, a partir desse curso, a gente começou a fortalecer cada vez mais essa ideia de afroturismo com algumas outras comunidades para conseguir fazer com que o turismo que elas têm ali, conseguir fazer com que o turismo que tenha na região, ele consiga ver esse lado negro, consiga ver as festividades negras, consiga ver as tradições, as culturas e as comunidades quilombola como uma preservação da memória, uma preservação do patrimônio, uma preservação de um modo de viver e saber fazer. Então, a partir disso, a gente... E até foi engraçado, foi uma visita que eu fui a Brasília para outra pauta, outra temática, um congresso de extensão que tinha lá. E eu tinha na minha mochila, e eu fiquei hospedado na mesma quadra da Fundação Palmares. Eu tinha marcado várias reuniões com alguns outros órgãos de ministérios para tentar buscar parcerias junto com a FSM. Não tinha marcado nada com a Palmares e resolvi ir ali num dia bater na porta, assim, ver quem me recebe. Já tô aqui do lado. Conhecer o local, né? Ver as obras de arte que tem lá. E aí eu tinha na minha mochila também um catálogo que a gente fez sobre a comunidade, como se fosse um guia, um panfleto. E mostrei lá, falei das ações que a gente tinha, falei da importância da comunidade, que a gente gostaria de ter alguma parceria com a Palmares. E aí a gente ficou se namorando. Ficou uns 2 anos até que eles, a gente tem um TED. Eles já tinham prometido um TED, mas em função de recorte de gastos, enfim, não conseguiram. Daí depois eles conseguiram nos dar um recurso para a gente conseguir trabalhar em conjunto com a comunidade. Aí a gente teve bolsistas de ensino médio quilombola, fez eventos com eles, fez a promoção de várias coisas, mural nas comunidades, aquisição de tinta para pintar as casas de algumas comunidades. Então foram sendo várias ações nesse sentido, até que daí a gente pensou, mas como a gente consegue trazer mais visibilidade ainda para essas ações, para essas rotas? E aí o mural, quem vai olhar próximo a ele, daí vai ter a plaquinha de informação, tem o QR Code, e o QR Code ele leva para essa página que fala sobre as comunidades quilombola. Então é um mural afro-referenciado, né? Ele tem essa referência negra, pensando muito essa questão da tradição das terras negras, tradição dessa meio rural negro também. E aí tem vários elementos que remetem a essa questão do Ubuntu também, né? Do eu sou porque nós somos. Essa ideia coletiva, essa ideia de integração, essa ideia de que se eu existo é porque o outro existe também. Eu não existo em mim mesmo, né? Eu existo em comunidade, que é bem essa questão referente das comunidades quilombola que elas trouxeram também. Aí tem vários elementos de natureza para trazer sobre isso, um barco envolvendo navegação, uma águia também envolvendo esse voo livre das comunidades, né? Então tem várias ações, vários elementos que foram pensados pelo artista, né? Pelo brasiliano, e executados por toda a equipe artística para fazer menção a essas comunidades. A gente... Quem passar lá na frente com certeza vai reconhecer uma espada de São Jorge, Isso. que é uma planta muito tradicional, né, de proteção, as pessoas usam na frente das suas casas. Quer dizer, tem outras plantas ali que são como... são de proteção, né, que estão na nossa cultura, que muitas vezes a gente não sabe de onde é que vem essa tradição, porque são tradições orais, né? Então, é isso que vai sendo passado geracionalmente, ancestralmente. E, mas de onde é que veio? Não sei, minha avó fazia, minha bisa usava, né? E também acaba sendo um devido reconhecimento, claro. Porque são, principalmente ali quando a gente fala em Quarta Colônia, né? Que a gente sempre fala muito na valorização das populações alemãs, italianas e outras, né, que vieram da Europa para cá, mas a questão quilombola finalmente está sendo reconhecida porque estavam ali juntos, né, trabalhando juntos. E por que existiu, então, esse apagamento, né? E agora esse reconhecimento tardio, embora tardio, mas, né, pelo menos
presente, né, na atual conjuntura. A gente teve esses tempos, eu acho que foi no meio do ano passado, o lançamento de um livro, Aline Silveira Martins, pela professora Amanda e equipe, que também falaram sobre o Quilombo Vovó Isabel, Sim. que também na região de Nova Palma. Eu cresci indo para Nova Palma, porque a família de lá, nunca se falou isso. Daí, de repente, tem um livro contando a história daquele local, tanto quanto outras histórias daquele local, que agora está fazendo parte, né? Está finalmente sendo reconhecido e valorizado. Quer dizer, que bom, né? A gente ter essas ações. E eu imagino que lá no Observatório de Direitos Humanos, isso era o teu dia a dia, né? Claro, essa é uma das coisas que a gente sempre buscava trazer, né, Jéssica? Eu acho importante isso que tu disse, porque sempre se teve uma invisibilização, uma marginalização desses saberes negros, dessas culturas negras. Por mais que eles tenham se perpetuado até hoje. A gente não sabe, muitas vezes se faz algumas ações, mas não se sabe quem que trouxe essa cultura, como tu falou, da Espada de São Jorge, ou algumas outras ações que eram trazidas pela cultura negra, de religiões afro-brasileiras, ou que foram apropriadas por essas religiões. Não se sabe, tu reproduz muitas vezes sem saber de onde que é, porque se tinha uma intenção, uma intencionalidade em apagar isso. A gente pode falar que todo mundo no Ano Novo quer pular as 7 ondinhas, mas não sabe de onde vem isso, né? Fala mal de religiões afro-brasileiras, mas mesmo assim muitas das práticas acaba propagando, mas mesmo sem saber a referência disso. Isso eu digo na língua, a gente tem várias palavras na nossa linguagem, no português, que são vindas da África, né? E a gente acaba não mostrando isso. E a ideia desse projeto, e desse em específico do afroturismo, mas vários outros promovidos pelo Observatório, era justamente dar visibilidade a essa cultura negra, mostrar que a Quarta Colônia também é negra, que o Rio Grande do Sul também é negro, e que se nós temos a nossa cultura da maneira que a gente tem hoje, se a gente tem as nossas cidades construídas, é porque alguém construiu, e muitas vezes quem estava ali botando seus esforços, seu braço na luta, botando sua mente na luta, eram pessoas negras que ficaram invisibilizadas, não se falava sobre elas. Então é preciso a gente olhar para trás, né, dar esse passo atrás, conseguir resgatar essas histórias. Eu acho muito interessante quando a gente consegue materializar elas em livros, né, porque a gente consegue ter uma mídia mais permanente também. Fazer uma referência quando necessário. Porque muitas vezes se tenha essa reprodução oral, essa tradição oral, que ela é extremamente importante, foi graças a elas que muitas coisas sobreviveram, mas muitas vezes acabam ficando limitadas algumas informações de um alcance maior por ficar só nessa tradição oral. Então, a gente conseguir escrever mais sobre as comunidades quilombolas, principalmente dando o protagonismo a elas para escrever. Tem até uma frase, né, que é enquanto as histórias sobre as caçadas, enquanto os historiadores enquanto os historiadores forem só os caçadores, as histórias sobre caçadas sempre vão glorificar eles, nunca os leões. Os leões sempre vão querer ser os mortos. Enquanto os leões não tiverem seus próprios historiadores, as histórias sobre caça vão sempre glorificar os caçadores. Agora veio a frase completa. E aí é justamente isso. As comunidades quilombola, e digo ela, mas representando qualquer outro público marginalizado, eles conseguirem contar suas histórias, eles vão ter também seu local à mesa, vão ter também a sua perspectiva sobre o que aconteceu e o que pode acontecer. Então, acho que isso é uma das importâncias do trabalho que eu tentava exercer no Observatório de Direitos Humanos, e mesmo saindo de lá agora, eu sei que a equipe que continua é extremamente qualificada e segue fazendo da mesma maneira. E conta alguns outros, eu mencionei aqui o projeto em que a gente acabou se conhecendo, né? Mas conta algumas outras experiências, porque tu tá agora com esse novo desafio que é à frente de... todas as pró-reitorias têm os seus desafios, né? Mas, junto com a JCL Celto, está à frente da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, né? Está como pró-reitor adjunto. Então, dentro dessa realidade estudantil, nossa, que também é muito vasta, é muito diversa, conta como é que está sendo esse caminho, como é que esse convite se chega a ti e que olhar que tu consegue, talvez, viabilizar de um setor, né, do ADH, e trazer para a Pró-Reitoria. A gente está agora chegando próximo dos 100 dias, né, dessa nova gestão. Então, 100 dias que a gente assumiu. É um marco, né? É um marco. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, eu junto com a JCL, é muito bom trabalhar com a JCL, que é a Pró-Reitora, né? Eu estou como Pró-Reitor adjunto.
a gente vem trabalhando junto há 8 anos. Ela já estava na Pró-Reitoria de Extensão, quando eu estava lá. E aí ela trabalhou muito em função dos geoparques, na política de igualdade de gênero e algumas outras atividades. E aí nós fomos convidados, então, para assumir a praia agora nessa virada de gestão. E é muito legal, porque eu vejo muito de uma forma cumulativa. Todos esses conhecimentos, esse histórico. Faz sentido, né? Faz sentido. E é uma forma de também levar algumas ações que a gente já fazia para outros espaços. A gente teve essa preocupação de tentar deixar os espaços mais acolhedores, pensando que a ambiência, né, tu ir numa sala que está mais decorada, tu entrar num prédio que está pintado, ele ajuda também a tu sentir pertencente àquele local. Isso é uma coisa que a gente quer levar para a praia também, quer levar para a casa de estudante, que é uma pequena cidade ali dentro, né? Tem capacidade para cerca de 2.000 pessoas, então já é maior do que 100 municípios, é maior do que mais ou menos 1/5 dos municípios que a gente tem no nosso estado. Então é uma microcidade ali dentro, né? Um microcosmos que orbita ali. E a praia, por mais que realmente todas as pró-reitorias tenham seus desafios, e são desafios diferentes, ali a gente está mexendo com a vida de muitos alunos. Como eu te falei antes, né? Um erro da praia, uma falta, algum problema que possa ter, tu vai estar mexendo com o almoço, com a alimentação de uma pessoa, tu vai estar mexendo com a moradia de uma pessoa. Então, muitas vezes, as pessoas que estão ali, e é o garantidor que as pessoas que têm uma vulnerabilidade social acentuada possam seguir na universidade. É a praia que consegue se colocar a esse mecanismo, né? Consegue propiciar isso. Então, é uma pró-reitoria extremamente importante, por isso que é uma responsabilidade muito alta, né? Porque, às vezes, se tu esquece alguma coisa, não dá só para retificar um edital, para mudar. É uma pessoa ali na ponta que está tendo a vida dela impactada. A causa e a consequência, às vezes, são muito diretas e muito rápidas, né? Isso. E é um local também que a maior parte das vezes, quando as pessoas vão até lá, é porque deu alguma coisa errada, deu algum problema. Então, na extensão, a gente tinha muita gente que ia lá para agradecer, ou ia porque estava com algum projeto muito legal, que queria trabalhar, queria construir. A gente chamava para nos ajudar em alguma ação que a gente estava fazendo. Então, boa parte das reuniões eram essas reuniões mais propositivas, de pensar e de vamos botar a mão na massa, e tu vê aquela energia pulsante. A praia é quando deu algum problema, que as pessoas vão lá na maior parte das vezes, né? Claro que tem muita gente que chega com boas ideias também, muitos alunos que querem melhorar, mas a maior parte vai, olha, tô com um problema no meu RU, tô com um problema de convivência, deu esse conflito, aquele outro conflito, então é muitas vezes apagar incêndio. E aí quando tu fica apagado incêndio... Às vezes até literais, eu imagino. Às vezes até literais. E aí a gente acaba tem que tirar um tempo que é mais difícil para pensar no estratégico, para pensar em mudar o todo para os estudantes, porque realmente é esse o foco, né? Tu conseguir atender melhor os alunos para que eles tenham uma tranquilidade para poder ter a graduação deles despreocupado. Não pode ser que a moradia, não pode ser que a alimentação vai ser uma preocupação a mais que eles vão ter, além de cálculo, além de direito administrativo 1, além de várias outras disciplinas que eles já vão ter de dificuldade, eles têm que se preocupar com essas coisas básicas. Eu imagino, né, a pessoa que vem de uma outra cidade, quer dizer, muitos nessa situação também de não conhecer, a vulnerabilidade é psicológica, né? Uhum. Então, tu tem esse garantidor da tua permanência dentro da instituição com o foco naquilo que importa nesse momento, porque sabe que, inclusive, situações de saúde vão estar sanadas, né? E, então, é uma tranquilidade. Mas, claro, a pessoa sai de um ambiente em que, mal ou bem, ela tá com família e tal, mas quando vem para cá, é uma outra cidade. É uma outra cidade. Em todos os aspectos, não é só porque saiu do interior, enfim, e veio para... Mas é outro estado mental. Se alguém com toda a estrutura passa por esse divisor de águas, né? Alguém que veio com a família podendo dar o aporte, podendo vir visitar a casa, escolher o local em que vai alugar, né? Que Santa Maria tem muito desse mercado também, né? Então, já é uma família que teria uma infraestrutura que pode programar, né? Com algum cuidado. Imagina quem não tem isso, quer dizer, está vindo na cara e na coragem, né? Aí. E a universidade é que vai prover isso, quer dizer, é um enorme desafio. Claro. E uma responsabilidade gigantesca. E a gente tem que ter, às vezes, esse exercício de empatia com os nossos alunos, né? Que nem tu mencionou.
de que vem, às vezes, pessoas com uma cultura completamente alheia à cultura aqui em Santa Maria, vem pessoas de outros estados, de outros países, vem pessoas com dificuldade da língua, do português, que a gente tem editais de vários convênios bilaterais ou editais que vêm pessoas estrangeiras para cá e, às vezes, estrangeiros em situação de vulnerabilidade. E aí, se já é difícil, como tu mencionou, para um aluno que vem com uma estrutura, que vem com recursos, para alguém que é obrigado, e a gente sabe como é difícil a convivência humana, né? Alguém que é obrigado a ficar num apartamento, dividir um apartamento com outra pessoa, e daqui a pouco não se dão bem por conta de X, por conta de Y, e o que acontece? Tu adoece, daí tu tá aqui, tu não tem nenhum amigo, ou não tá tendo problemas de adaptação no curso, tá tendo problemas... Então, são muitos os impactos que acabam sendo trazidos para os alunos, e a gente tem num geral, a gente já vê uma sociedade mais adoecida e com menos socialização entre si, né? Uma socialização sempre mediada pela mídia digital. E aí a gente acaba tendo, muitas vezes, um adoecimento desses alunos. E aí é bom, como PRAE, como universidade, a gente consiga propiciar alguns mecanismos, né? Daí a gente tem o SAT, que é esse setor de atendimento integral ao aluno, que eles realizam atendimentos individuais também, psicossociais para os alunos, e que supre boa parte dessas demandas, mas a gente sabe que existem outras demandas. O SAT faz as oficinas, tem oficina de pádel, oficina de beach corrida, tem vários esportes, além do próprio esporte universitário, que também recebe apoio da PRAE. Tem o Quintal, que todas as quintas-feiras, no anoitecer, eles fazem ali no hall do RU. Para quem está saindo do hall, tem uma música, tem uma atividade, tem bingo. Essa véspera de feriado, eles estavam fazendo bingo e karaokê ali. Então, é para ser uma ação de lazer para os alunos, pensando justamente que esse lazer ele faz com que tu tenha a tua saúde mental menos prejudicada, ele faz com que tu consiga interagir, se integrar, ver o campus como mais acolhedor. E esse tipo de pequenas atividades... Essa noção de comunidade, né? Isso mesmo, essa noção de comunidade. Que é muito difícil, a gente sabe que tu tem vários blocos um do lado do outro, as pessoas estão todas se vendo, às vezes tu tem algum problema ou outro, e isso pode te impactar em toda a tua formação, em todo o teu dia a dia. Então, como que a gente consegue fazer com que essa experiência seja mais potencializadora, seja mais gratificante e não uma experiência traumatizante, né? E conta um pouco dos projetos lá do ODH que fizeram com que tu tivesse esse olhar mais amplo sobre essas diversidades, né? Tem esse projeto que tu já mencionou, que eu gosto muito, até foi uma das dores de sair da extensão ali, que a gente estabeleceu em 2022, um convênio com a SUSEP, um convênio com o Estado, por meio da SUSEP, para levar ações de extensão para as instituições prisionais do Estado. Então, foi tanto aqui em Santa Maria, mas também em Cachoeira, em Frederico e Palmeira das Missões, para levar justamente ações para trabalhar com a população em privação de liberdade, para pensar no tratamento penal deles, para pensar nessa questão da ressocialização, para pensar em como eles vão se inserir, e dar mais dignidade. E aí, uma das ações, aqui eu coordenava em específico, a gente coordenava o convênio, e daí eu tinha uma ação que eu ia quinzenalmente, que é essa da remissão pela leitura, que daí, uma vez por mês, eles liam um livro, e aí, a partir da leitura desse livro, eles faziam uma pequena escrita, um comprovante de que leram, e eles tinham 4 dias da pena deles reduzido. Então, olha o potencial que tinha. Por meio de um livro, a gente podia conversar sobre aquele livro, o que isso impactava eles, o que eles achavam disso, como que isso significava para a vida deles, que experiência eles já tinham tido nesse sentido. E é uma válvula de escape para tu conseguir conversar sobre várias outras coisas e fazer com que eles conseguissem esparecer a mente. O encontro que tu foi, eu agradeço mais uma vez. Foi muito bom. Por ter ido levar o livro, né, do Sussurros da Boca do Monte, eles gostaram bastante. Aquela época a gente estava fazendo com os presos do monitoramento eletrônico. São presos que não estão mais em regime fechado, eles estão nas suas casas com a tornozeleira. Aí eles tinham a liberação para ir até a antiga reitoria, que é onde a gente fez as atividades, para ler o livro e conseguir interagir. Até os que estavam nessa questão da tornozeleira, a gente via que às vezes eles tinham uma certa dificuldade a mais de arrumar tempo para ler do que depois os que eu comecei a trabalhar no fechado. Porque no fechado eles estão ali. Eles vão estar ali e não tem outras... Estão procurando atividades. Né? Isso. Porque realmente eu imagino que o espaço, mesmo que tenha uma biblioteca, alguma coisa assim, a cabeça deve ficar a 1000, né? Sim, e eles não têm outras distrações, digamos assim.
E aí a gente foi trabalhando com os livros e ele tinha uma recepção muito grande deles, até na própria escolha de quais livros que eram. Um dos primeiros livros que a gente trabalhou foi O Quarto do Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que é o diário de uma favelada, né? Que ela escreve o dia a dia dela, um dia a dia de uma maneira bem crua, mostrando as dificuldades. E ela fala que todo dia dela é o mesmo dia, que todo dia é muito triste. E aí alguns falaram, olha, eu gostei de certa maneira do livro, mas não é o livro que eu queria ler aqui, porque me lembra muito do meu próprio dia a dia. Para nós também, todo dia é o mesmo dia, não tem uma diferença gritante. Então a gente gostaria de ler livros que fossem mais por outro lado, que esparecessem. Daí o livro seguinte foi o Guia do Mochileiro das Galáxias. Sim. E aí alguns, os mais jovens gostaram, mas os mais velhos, eu achei meio viajado. Daí a gente foi achando meio termos, foi construindo junto com eles. Mas era muito legal porque eles falavam que ali era um momento, eles até falaram, aqui a gente lembra que a gente é gente. Ali é um momento que eles não eram só um número, não eram só o crime que eles cometeram, não era só a pena deles, eles eram pessoas novamente, eles tinham a sua cidadania e podiam conversar, se expressar, falar o que achavam. Nem sempre se tinha um consenso das coisas que eram faladas ali, mas se tinha a possibilidade de se expressar. E isso é uma coisa que aos respeito, poucos... Né? Respeito. Espaço seguro. Né? E era curioso que a gente sabe que a gente, como sociedade, os homens acabam se embrutecendo ao natural e numa cadeia isso acaba sendo mais acentuado. Tu não fala sobre teus sentimentos, tu não demonstra fraqueza, tu não baixa tua guarda. E ali, mais uma vez, eles choraram. Então, era um espaço ímpar, era um momento diferente para a vida de cada um deles. Então, é muito legal poder fazer parte disso, como um certo mediador, como um provocador, poder levar coisas, poder conversar. E foi legal que vários deles fizeram o Enem, passaram aqui no FSM, mas não conseguiram, infelizmente, não conseguiram liberação para poder estudar em função da pena fechada, mas para mostrar que só deles fazerem essa leitura mês a mês, escreverem, foram melhorando na redação e falavam que para eles estava muito mais fácil escrever a redação do Enem, interpretar texto nas questões, também por conta disso. Então era uma coisa que era transversal, tu conseguia falar sobre os seus sentimentos, conseguia te abrir, conseguia pensar em perspectivas e também melhorava teu letramento de uma maneira geral para depois tu conseguir se inserir formalmente, se inserir tanto na questão acadêmica quanto de um mercado de trabalho. Então foi um projeto bem legal. A gente contou com várias parcerias, a gente fazia depois de um tempo um sarau literário lá dentro, onde eles mesmos escreviam os poemas deles. E aí teve um deles que até tentou concorrer numa premiação, depois escreveu mais de 50 poemas para conseguir concorrer. E aí a gente conseguiu ver que tinha uma produção vasta, eles só precisavam desse pontapé. Um senhor, ele mencionou que no final de um dos livros mostrava, acho que era da Companhia das Letras, alguma outra editora, que tinha algumas informações sobre leitura no Brasil. E demonstrava que o brasileiro lê em média 2,5 livros por ano, algo nesse sentido. Ele falava, eu tenho 60 anos, então eu tenho que ler pelo menos 120, 130 livros. Tirar o atraso. E ele nunca tinha lido, então ele queria Sim. tirar o atraso. Ele falava, não, então nos próximos meses eu tenho que ler tantos... E se botava a ler porque ele queria retirar o atraso da média que ele tinha deixado para trás. Ele nunca tinha lido antes. Então ali foi um garantidor de direitos que muitas vezes... A gente fala de ressocialização, muitas vezes as pessoas nunca foram socializadas, né? Elas nunca tiveram a oportunidade de estudar, a oportunidade de se inserir de uma maneira mais qualificada. Então era bem legal trabalhar nesse sentido. E aí tu fala, né, de como isso, o que a gente leva de um para o outro, é também pensar nesses mecanismos, também para os nossos estudantes, que isso também é uma importante forma de garantir direitos, é o acesso a livros, é incentivar que eles vão mais à nossa biblioteca, é extremamente vasta, né? Mas é promover mais clubes de leitura, promover mais ações que eles consigam ter esse momento de respiro do dia a dia para pensar sobre si, pensar sobre o seu estar no mundo, né? Então, acho que isso é bem importante também. Eu, enquanto um programa que o Ineditados é um programa que é uma iniciativa da editora, né? Não consigo deixar de relacionar com a coisa do livro como uma janela para o mundo, Claro. Né? Quer dizer, aquilo que reproduzia muito o que era o cotidiano deles, era desanimador, porque não trazia uma informação para além muros, né? E a partir do momento que eles têm a oportunidade de discutir algo que não é da realidade deles, isso amplia a crítica
E talvez faça com que eles mudem a percepção que eles têm de mundo mais do que o próprio fato de estarem encarcerados. Claro. Então, a coisa assim de que a leitura é o que vai libertar, porque vai trabalhar os conceitos, o entendimento, a empatia, porque eu fico imaginando, né, pessoas que entraram muito provavelmente para um estilo de vida que eles agora podem olhar e refletir, ver que não é o adequado, mas que antes era o entorno, era o que eles conheciam, né? Então a pessoa precisa se adequar para aquilo que se apresenta para ela naquela realidade, porque às vezes é uma questão de sobrevivência. E ali dentro eles percebem, conseguem ter acesso a outras formas de viver, mesmo que não estejam vivendo elas, né? Mas por meio dos livros. Então é verdadeiramente transformador, né? essas experiências. E conta um pouco da Casa Verônica. A gente teve aqui já um episódio específico sobre a Casa Verônica, mas já faz um tempinho também, foi no nosso primeiro ano de ineditados. Então vale fazer também uma reflexão sobre o quanto ela também foi um espaço de acolhimento e que acabou virando referência na cidade, né? Não só para o UFSM, mas para a cidade toda. É muito legal ver essa trajetória de crescimento da Casa Verônica, ver como engatinhava um tempo atrás e como agora ela está consolidada. E isso nos faz ver que existe sim possibilidade de transformação na nossa universidade. Às vezes pode não ser no tempo que a gente imagina que seja, tempo que a gente espera, que a gente gostaria, mas se teve uma transformação muito grande nesse sentido. Quando a política de igualdade de gênero foi publicada em 21, salvo engano, acho que 19, daí a Casa Verônica começou em 21, agora eu estou um pouco confuso nas datas, mas é nesse meio tempo, não se tinha nada muito construído nesse sentido. Até a própria política de igualdade de gênero, sempre quando tu vai fazer uma política institucional, tu vai buscar a referência em outras universidades, né? O que as outras já fizeram para tu poder se guiar, se embasar nelas. E aí não tinha nada. Tinha uma ação ou outra pontual, mas não tinha um documento coeso e constituído formalizando isso. E aí a política foi um grupo que se reunia todas as sextas-feiras, de um grupo majoritariamente de mulheres, que se reunia quase só mulheres, para falar a verdade, que se reunia e se pensava o que seria importante ter numa política, o que eu acho que seja importante para garantir a permanência das mulheres nas universidades, garantir uma dignidade e uma qualidade do ensino. E aí se começou a colocar as coisas, se começou a ver quais eram os limites jurídicos para isso, limites administrativos, daí mudava o texto alguma coisa, queria se colocar assim, mas daí a Criar um estado da arte, porque não existia. Não tinha. E daí, não, a gente quer tal coisa. Daí a Projur, não, olha, não pode ser bem assim, tem que ser tal assado. Daí a Proplan também, daí a gente precisava ter esses limitadores institucionais, né, formais, do que pode e o que não pode, mas se teve um texto muito avançado, um texto muito importante. E esse texto, ele instituía a criação de um centro de referência, que até a época se chamava Centro de Referência Frida Kahlo, Casa Frida Kahlo. E aí nos conselhos, os conselheiros até sugeriram que fosse um nome de referência aqui local também, né? Que não tinha nenhum óbice, nenhum problema com Frida Kahlo, mas que talvez, será que não tinha nenhum nome daqui pra gente usar como referência? E a gente até abriu uma chamada pública, primeiro de nomes, daí os nomes mais votados a gente abriu para votação. E a Casa Verônica, que é em homenagem à Verônica de Oliveira, né, uma mulher trans que foi vítima de transfeminicídio, foi assassinada, foi disparado mais votado, mais de 1.500 votos. Então teve campanhas de comunidades, de bairros, para que se votasse nela. Então é isso que a gente vê quando a gente consegue furar a bolha, é quando tu recebe no teu WhatsApp o corrente, vote na Verônica, por favor, ela foi importante por conta disso, isso, aquilo. Então foi bem legal ter a comunidade abraçando. E justamente pelo nome dela, tem muita gente que queria que a casa desse certo, gente de fora também. Aí passou mais um tempo, a gente teve a primeira servidora que trabalhou na Casa Verônica, que é a Bruna Denkin, que é administradora, que tinha uma formação na área, tinha já a especialização em estudos de gênero aqui na UFSM, gostava dessa temática e queria trabalhar ali. E aí começou, a gente recebeu emendas parlamentares para poder a casa ter o funcionamento. Então, com uma emenda a gente tinha a contratação de uma advogada, uma assistente social, 2 psicólogas e um comunicador para poder dar vazão às atividades. E logo na sequência o Ricardo, que é assistente social, começou a trabalhar lá também. E hoje a casa está constituída, esse espaço que recebe as vítimas de violência de gênero das mais diferentes ordens, esse espaço para acolhimento dessas demandas,
consegue balizar essas ações na universidade, faz várias falas nos cursos sobre a importância da igualdade de gênero, a importância da gente debater sobre isso, é chamado em vários locais fora da universidade também para falar, para conseguir articular, e está promovendo vários espaços nesse sentido. E é legal que mesmo a gente trocando de setor, algumas pessoas a gente segue vendo, né? Porque na praia também acaba tendo uma relação muito grande com a Casa Verônica, porque quando dá algum caso envolvendo alguma questão de gênero, a gente segue se contatando, segue conversando, é um fluxo que se estabelece que a gente quer que continue, né? Então a gente segue próximo desses setores porque o princípio é o mesmo, né? Conseguir levar cidadania, dignidade para as pessoas, agora mais voltado para os estudantes, olhando pelo lado da praia. E recentemente a gente teve aí os nossos estudantes, as pessoas que frequentam o nosso campus, devem ter reparado nos bancos vermelhos, né? Que foi, eu acho que a mais recente ação da Casa Verônica, dado aí o nosso 8 de março, né? Isso. Que aconteceu recentemente. E tem em vários setores, temos um lá na reitoria, vi um aqui perto do planetário, quer dizer, onde eles foram colocados recentemente, então a gente vai mapeando, né? Com certeza não passei por todos ainda, nem passei por muitos poucos. Que esse símbolo da luta, do enfrentamento das violências contra as mulheres, e aquela coisa, sentar no banco e refletir, né? Então, além de ser um mobiliário urbano, né, que as pessoas podem se informar a partir do momento que vão usufruir desse mobiliário, tem ali uma plaquinha explicando desse movimento, quer dizer, sempre que existe uma ação, existe essa característica pedagógica da ação também, que, por exemplo, no início do ano passado, se eu não me engano, foram marcadores de página, explicando, você está passando, né, tinha o violentômetro, o violentômetro, que eu achei aquilo ali de uma sagacidade, assim, ó, qual que é o nível, porque muitas vezes a gente se depara com situações e pensa, não, mas não foi nada, porque tá banalizado mesmo, ou tá normalizado, né? E daí, não, ó, isso que você vivenciou é um nível 1, mas assim, de 1 a... Agora não me lembro se era 1 a 20, eu acho, mas né? Tinha ali situações que podem ser... pode ser uma situação única? Sim, e daí nunca mais se fala no assunto, mas e se começa a ser repetida de uma mesma pessoa, né? Escala, quer dizer, afinal de contas, né? O que é uma relação que não está sendo construtiva, está sendo abusiva, como é que se reconhece isso? Porque realmente quem está no cerne, está no olho do furacão, né? Como a gente diz, às vezes está tão envolvido naquilo ali. E aquilo ali é tanto do seu cotidiano que não percebe. Então vem algo né, que faz parte do dia a dia ali, um marcador de páginas. Para conseguir trazer esse tema, né? Para trazer o tema pro palpável. Isso. Né? E a violência, raramente a violência começa com a violência física. Então, quando ela chega na violência física, é porque ela já escalonou vários outros sinais anteriores. Daí o violentômetro é justamente para isso, para tu mostrar que, bom, antes da violência física tem outras etapas e que se tu tá passando por elas, fica atento, sai dessa, né? Como se fosse aquelas red flags, né? Aquelas bandeiras vermelhas de que, olha, toma cuidado porque isso não é normal, isso não deve ser aceito. E aí os bancos vermelhos, eles vêm nesse sentido também, que é um espaço para tu dessensibilizar teu olhar, né? Tu tá passando por ele, daí tu vê, e a ação da Casa Verônica é muito legal, porque além de ser um banco vermelho, é um banco vermelho com a frase de alguma mulher referência na luta contra o feminicídio, na luta das mulheres, para também te mostrar essa questão da arte e chocar de alguma forma também. E aí, os bancos vermelhos, eles servem para se falar sobre esse assunto, porque muitas vezes ele foi colocado para debaixo dos panos. A gente está observando cada vez mais isso ganhar um debate público, essa questão da violência contra as mulheres, a questão de feminicídio, mas ele já existe há muito tempo. Só que muitas vezes não era falado, era tido como um crime passional, é um crime de amor, porque ele amava demais a pessoa, e não como foi um feminicídio, né? Um crime de gênero. Então, a gente conseguir colocar isso na pauta do dia a dia, conseguir falar e mostrar, é um marco muito importante. E aí a gente sabe que é um fenômeno de todas as cidades, colocar esses bancos vermelhos em alguns espaços de circulação pública, e aqui na FSM não poderia ser diferente, né? Mas também colocando esses contatos de referência internos nossos aqui, colocando a referência da Casa Verônica para o pessoal poder saber que é um espaço de acolhimento também, um espaço que pode ir se falar, não substituindo, obviamente, a questão da polícia, a questão dos outros
veículos de comunicação, porque a Casa Verônica não tem poder de polícia, não vai poder fazer nada em relação ao agressor, mas pode te acolher, te ajudar, te organizar, até para te auxiliar a fazer uma denúncia. Eu penso que essa questão, essa palavra, né, organização é o mais importante, porque às vezes a pessoa está quase que em uma situação de fuga, né? Que já, de alguns relatos que eu já escutei, porque é isso aí que vem a palavra, a verdadeira função, que é o acolhimento, né? Vem para cá e aí a gente vê o que faz. Isso. Né? Porque realmente, às vezes, a pessoa não tem a quem recorrer, né? Para dar um primeiro passo, né? A situação emergencial é se afastar da onde está. Bom, mas agora eu faço o quê, né? Isso. E é conseguir respirar um pouco e ter alguém que te ouça. E muitas vezes a gente não está preparado para saber o que fazer numa situação dessas, né? Nem a quem recorrer, nem a quais mecanismos que pode se acionar. Então a Casa Verônica é um serviço especializado de referência. Tu fala, não, olha, talvez seja bom tu recolher todos os documentos que tu tenha sobre isso, criar uma materialidade para poder fazer uma denúncia. Denuncia na nossa ouvidoria, mas também denuncia na Polícia Civil. Tu pode botar o BO da Polícia Civil na nossa ouvidoria para ter um peso maior. Então são essas ações que é até importante quem nos escuta saiba disso também, porque muitas vezes a gente entende que há uma certa impunidade institucional, que às vezes, mas eu já denunciei e não dá em nada. Mas é bom que se denuncie, porque a gente vai ter números, a gente vai poder ter dados, a gente vai poder melhorar isso. E quando eu digo que a Casa Verônica, para mim, é um exemplo inequívoco assim, de como as instituições conseguem se transformar e mudar, é isso. Quando se falou que ia se ter, quando se colocou na política de igualdade de gênero que ia ter um espaço, se começou, mas não se começou, porque tinha ali na estrutura, mas não tinha ninguém para trabalhar. Sim. Não tinha espaço, não tinha material. E passou poucos anos, a gente está com um setor estabelecido. Então, às vezes, demora, mas acontece, né? E a gente precisa sempre se fortalecer para que aconteça, precisa cobrar, precisa demandar, reivindicar, mas a mudança na nossa universidade vai acontecendo. A universidade, quando eu entrei em 2012 como aluno, é muito diferente dessa que eu encontro hoje em 2026. E imagino que tu também, imagino que todos que nos escutam também, como a gente evoluiu, como a gente está melhorando. E isso graças à política de cotas, isso graças ao aumento de recursos nas universidades, isso graças a várias coisas. Então, é preciso a gente se manter vigilante para que a universidade siga melhorando, mas ter a consciência de que algumas coisas às vezes demoram um pouquinho a mais do que a gente espera. Mas eu acho que os passos são consistentes e é isso que importa, né? Que consiga se adequar a essas mudanças sociais que também demandam que a gente se atualize o espaço. E fica aqui o nosso parabéns né, pelas ações, pela inauguração do mural, embora como um encerramento de ciclo, né? E sucesso aí, né? Afinal de contas, 100 dias já na nova gestão. Que seja muito promissor, tenha muito sucesso aí no restante dos anos, né? Fazendo essa vários temas aqui que a gente passou, né? De uma invisibilização para uma evidência, né? Do tratamento dos temas. Eu acho que esse é o grande mote, né? Se a gente consegue fazer essa evidência, aí os assuntos podem ser debatidos e os caminhos podem ser corrigidos, né? Então, muito obrigada. Eu que te agradeço, Jéssica, agradeço toda a equipe dos Ineditados, da editora, das rádios por nos ouvir. Peço que sigam a PRAE, a Pró-Reitura de Assuntos Estudantis no Instagram, a PRAE UFSM, para saber as novidades sobre as ações que são realizadas, tanto bolsas quanto editais, e novos fomentos e novas iniciativas que estão vindo por aí. Muito bem. Muito obrigada, Vitor. E a gente continua convidando você que nos escuta a acompanhar em @ineditadospodcast, @editora-UFSM, @livraria e grife UFSM, as nossas atividades, as nossas ações. Agora, o espaço cultural também, que nós temos junto do Arco, está com atividades que vão sendo divulgadas aí na agenda, provavelmente aí no próximo mês. E vamos conversando sobre essas atividades que são também agora no início, né? Ainda estamos aí no início de um semestre letivo com muitas coisas para receber você que nos escuta e que nos acompanha. Um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.